Shalom, shalom, amigos, conhecidos e familiares, bondade merecida a todos. Então, pregando aqui as boas novas, né? E conforme as escrituras, na base das escrituras, né? Que Cristo lê as escrituras, explicou as escrituras, cumpriu as escrituras e profetizou nas escrituras. E o anjo Gabriel foi o primeiro a dar as boas novas, né? Mostrar aqui para vocês, aqui em Lucas, capítulo 1. Em resposta, o anjo lhe disse: Eu sou Gabriel, e estou diante de Deus. Fui enviado para falar com você e lhe declarar essas boas novas, né? Aqui a profecia do filho de Zacarias, né? Que é João. E o anjo Gabriel também apareceu para Maria, né? Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Olá, altamente favorecida, Jeová está com você. Mas ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e tentava entender o que poderia significar essa saudação, de modo que o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você achou favor diante de Deus. E agora você ficará grávida e dará à luz um filho, e deve lhe dar o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. Certo? Então, Gabriel, o primeiro a dar as boas novas, né? Também apareceu aqui para os pastores, né? E é o mesmo anjo. Havia também na mesma região pastores vivendo ao ar livre e vigiando seus rebanhos à noite. De repente, o anjo de Jeová, claro, Gabriel, né, apareceu diante deles e a glória de Jeová brilhou em volta deles e eles ficaram com muito medo, né? Quem pregava as boas novas, angelicamente, né, o anjo, né, Gabriel. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, pois estou aqui para lhes declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá, pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E este será o sinal para vocês: acharão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Então, Cristo, quem falou foi o anjo, né? Cristo. E o Lucas é um livro que abrange bem antes, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês aqui no fim aqui do livro, o tempo que abrange as boas novas de Lucas, né? Que é aqui, ó. Certo? Lucas, certo aqui, ó. Lucas, escrito Lucas, o lugar que ele escreveu, a escrita terminada, né? E o tempo que abrange 3 antes da Era Comum, né? Antes de Cristo, né? Certo? Então, antes, o primeiro anjo a declarar as boas novas, Gabriel. E Gabriel deu o nome de Jesus, né? O anjo de Deus deu o nome, né? É como está escrito: E agora você ficará grávida e dará à luz um filho, e deve lhe dar o nome de Jesus, certo? Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e Jeová Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele será rei sobre a casa de Jacó para sempre, e não haverá fim do seu reino. O anjo Gabriel falando, e aqui o anjo falando também, né? De repente, o anjo de Jeová apareceu diante deles, e a glória de Jeová brilhou em volta deles. E eles ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: Não tenha medo, pois estou aqui para lhes declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje lhes nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo falando, Gabriel, certo? E boas novas, né? Obedecendo às boas novas.
Lucas, Boas Novas, né, que é parceiro de Paulo, o último apóstolo escolhido por Cristo ressuscitado, e Boas Novas de Marcos e Boas Novas de Mateus. Mataia, Dádiva de Jeová. Antes de Mateus era Levi, cobrador de impostos, agora é Mateus, dádiva de Jeová. A dádiva de Jeová é as boas novas do reino, né? E boas novas tem boas novas de Deus, boas novas do reino, boas novas a respeito de Jesus Cristo, boas novas da benignidade merecida, da bondade merecida de Deus, e as boas novas de paz e as boas novas eternas, né? Obedecer às boas novas, porque estamos num tempo de bondade merecida, né? Obedecendo às boas novas, Cristo virá na paz, de boa, tranquilo. Mas se não obedecemos às boas novas, guerra, né? E as boas novas, como Paulo, escravo de Cristo, disse, né? Você para proclamar as boas novas, né? Escrituras, obedecer às boas novas, certo? E tá aqui, as boas novas, novamente, aqui. Escrituras proféticas e as boas novas eternas, né? Que tem revelação. Aqui, em 14. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, e ele tinha boas novas eternas para declarar aos que moram na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E nessas boas novas caiu a Babilônia Grande, né? O sistema de coisas. E não devemos ser cegados pelas tentações do sistema de coisas, né? Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Shalom, shalom. Bondade merecida a todos. Lê as Escrituras, porque Cristo lê as Escrituras, profetizando as Escrituras. Eu vou mostrar de novo aqui. Quando ele estava sendo tentado por Satanás, ele falou, está escrito, está escrito, está escrito, né? Tanto em Lucas como em Mateus também, né? Vamos pegar aqui para vocês lerem. Aí, ó. Está escrito. Tanto que ele conhecia também, né? O tentador também conhecia, né? Satanás. E ele o levou então a Jerusalém, colocou sobre o parapeito do templo, e ele disse, se você é filho de Deus, joga-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará aos seus anjos uma ordem referente a você para protegê-lo. E eles o carregarão nas mãos para que não bata com o pé numa pedra. Em resposta, Jesus lhe disse, foi dito, não ponha Jeová, seu Deus, à prova. Entendeu? Está escrito também, ó, certo? Está escrito. Aí ele fala, está escrito. Satanás conhecia das escrituras também, Salmos 91, né? Aquele capítulo no esconderijo do Altíssimo, né? E aí Jesus responde aqui também, está escrito. E ele lê também Isaías, né? Aqui. As boas novas, novamente, né? E no fim, aqui, no próprio livro de Lucas, depois da ressurreição, ele lê as escrituras, explica, né? Para dois discípulos que caminham em Manaus, indo em Maus, né? Em Maus.
ver. Bora. Mas aconteceu naquele mesmo dia que 2 deles estavam viajando para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam essas coisas, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles pararam com um rosto triste. Em resposta, aquele chamado Cleopas lhe disse: será que você é um estrangeiro que vive sozinho em Jerusalém e não sabe das coisas que ocorreram lá esses dias? Ele lhes perguntou: que coisas? Responderam: as coisas a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras perante Deus e todo o povo. E os nossos principais sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o pregaram na estaca. Mas nós esperávamos que este homem fosse aquele que ia livrar Israel. E, além de tudo isso, este já é o 3º dia desde que essas coisas ocorreram. Também, algumas mulheres entre nós nos deixaram pasmados porque foram cedo ao túmulo. E, quando não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que havia tido também uma visão sobrenatural dos anjos, que disseram que ele está vivo. Então, alguns dos que estavam conosco foram ao túmulo e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Assim, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram a crer em todas as coisas faladas pelos profetas. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes as coisas a respeito de si mesmo em todas as Escrituras. Vendo? Depois da ressurreição, Cristo falando das Escrituras. E novamente tem aqui, hein? Aí, quando reconheceram, né? Tal. Não sentíamos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada ao nos abrir plenamente as Escrituras? Certo? E aqui também. Eles lhe disse então: essas são as minhas palavras que lhes falei enquanto ainda estava com vocês, que todas as coisas escritas a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos têm de se cumprir. Então, acreditar nas Escrituras e obedecer às boas novas. Acreditar nas Escrituras e obedecer às boas novas. Shalom, shalom. Bondade merecida a todos. Amém.